Fala galera, hoje veremos o recap completo da primeira temporada de Tonikawa. Não se esqueçam de curtirem o vídeo e se inscreverem no canal, pois isso me ajuda demais e se possível deixem um hype e comentem aqui embaixo. Que dessa forma eu entendo que vocês estão gostando e continuo trazendo ainda mais vídeos. A história inicia com o protagonista deitado no chão, cheio de neve em sua volta, e ele se questiona perguntando se já havia chegado a sua hora. De repente, uma garota muito bonita aparece e ele se apaixona na hora. Essa foi a primeira conversa que Nasa teve com Tsukasa. Voltando um pouco no tempo, o protagonista nos conta um pouco sobre seu passado, e o problema do seu nome ser o mesmo de uma agência do governo que vai para o espaço, onde sempre que alguém escutava o nome dele, dava uma risadinha. Então, para superar seu nome, o protagonista decidiu que seria muito melhor do que a própria NASA. Então ele se dedicou muito nos estudos e estava prestes a ter uma vida incrível de sucesso, não tendo a mínima dúvida que conseguiria. No entanto, por causa disso, ele não tinha um plano B, e prestes a se formar no fundamental, se inscreveu apenas para a melhor escola do país, comentando para sua professora que nada iria dar errado. Contudo, como todos sabemos, comemorar antes da hora dá azar. Ou no caso dele, até pode ser considerado sorte. Mas calma que eu vou explicar. Depois de conversar com sua professora enquanto ele ia embora, viu uma garota linda. Foi paixão à primeira vista e ele já estava imaginando até os filhos que eles teriam juntos. Como não poderia perder tempo, ele foi conversar com ela, mas não se preocupou ao olhar para os lados ao atravessar a rua. Assim, o caminhão do Isekai apareceu e levou Nasa para outro mundo, onde ele é fadado a viver uma vida estranha em um Isekai genérico e mal animado. Brincadeira, o caminhão apenas o atropelou. No entanto, por sorte, aquela garota tinha o salvado. Ela também estava machucada e disse para ele se manter forte. Porém, após isso, ela simplesmente foi embora. Era incrível que ela ainda conseguia se mexer mesmo sendo atingida por um caminhão junto com ele. E continuando com as coisas improváveis, Nasa queria muito saber o nome dela, pois tinha certeza que era sua alma gêmea. Dessa forma, mesmo todo estragado, o garoto se levantou e correu para encontrá-la. Nasa achou a garota em um ponto de ônibus e ela continuou cuidando dele, dando seu casaco para que Nasa não sentisse frio. Quando ela se preparou para ligar para uma ambulância, ele sabia que não aguentaria mais muito tempo acordado. Então Nasa declarou seu amor para a garota que o salvou. Mas ela não é fácil assim como ele estava pensando, e disse que só irá ficar com ele se os dois se casarem. Assim, sem pensar duas vezes, ele disse que sim, mas o corpo de Nasa não aguentava mais e ele desmaiou. Porém, quando acordou, ele não conseguiu mais encontrá-la. Mesmo estando toda acabada, a única coisa com que ele se importava era encontrá-la. Então, como não conseguiu, ele tentou voltar com sua vida de estudos. E mesmo perdendo o ano e conseguindo passar naquela prova no próximo, não tinha mais vontade de fazer aquilo, pois a única coisa que ele queria é ver aquela garota mais uma vez. Então ele deixou a escola de lado e foi morar sozinho, e começou a trabalhar em locais onde teria a chance de encontrá-la. Isso que é uma pessoa apaixonada. Aos 18 anos, trabalhando sem parar e tendo juntado muito dinheiro por não gastar com praticamente nada, Nasa estava cada vez mais sem esperança que iria encontrá-la. Até que, quando ele menos esperava, adivinha que tocou a campainha da casa dele. Isso mesmo, o Eco Eco Supremo. Ei, Mané! Muita pressão, neném! Brincadeira, quem estava lá é Tsukasa, a garota que Nasa estava procurando por todo esse tempo. O protagonista congela, pensando que aquilo não era possível, mas a garota já está até com o registro de casamento deles, o que o deixou ainda mais surpreso. Mas de qualquer forma, ele continua muito feliz que aquilo estava acontecendo. Depois os dois vão a um cartório para autenticar a certidão de casamento e no caminho, Nasa explica como é escrito o seu nome, e é a primeira vez que alguém não ri ao ouvi-lo falar sobre isso. Pelo contrário, Tsukasa acha fantástico. Dessa forma, o protagonista sente como se aquela dor que ele carregava em seu peito desaparecesse. Quando chegam no cartório, tudo ocorre tranquilamente, e o casal até ganha uma planta como lembrança. Agora que são oficialmente marido e mulher, os dois passam a andar de mãos dadas, o que é algo novo para Nasa, que fica surpreso quão macia é a pele da garota. Mais tarde, quando Tsukasa vai buscar suas coisas, o protagonista vai para casa e no apartamento, ele surta pensando nos dois morando juntos e dividindo a mesma cama. Enquanto ele bola o plano, sua amada chega em silêncio e o deixa ainda mais envergonhado. Conversando para se conhecerem melhor, o protagonista pergunta quando ela se apaixonou por ele, mas Tsukasa faz mistério e diz que é segredo. Por terem apenas uma cama, ela disse que dormiria em um hotel naquela noite. Porém, Nasa tinha acabado de encontrar o amor de sua vida, e morria de medo que ela sumisse caso eles se separassem naquela noite. Então disse para ela ficar, e eles foram juntos comprar algumas coisas necessárias para ela dormir lá. Na hora de dormir, a cada movimento de Tsukasa, o protagonista achava ela mais linda, ficando encantado com qualquer coisa feita por ela.
Claro que ele não conseguiu dormir quase nada por ficar observando Tsukasa, e até chegou a cobri-la quando a garota retirou seu próprio cobertor enquanto dormia. Além disso, quando Tsukasa se levantou para beber água ainda dormindo, voltou e puxou todo o cobertor que ele estava usando. No dia seguinte, a garota acordou sem entender muito o que tinha acontecido, e logo ela foi tirando seu pijama. Mas como Nasa estava acordado, ele avisou que estava lá, e deu privacidade para ela, mesmo que o sem vergonha tenha visto um pouco. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! Mais tarde, Tsukasa preparou uma comida de verdade para ele, e depois os dois foram para a casa de banho, já que não havia chuveiro no apartamento. Lá, o protagonista ficou com vergonha logo que chegaram, pois Kanami, uma amiga dele que ajuda a família a administrar o local, começou a fazer piadas sujas sobre o garoto. Então, mudando de assunto e antes que Tsukasa acreditasse em algo que a pequena garota estava dizendo, Nasa comenta que eles se casaram, o que claro deixa a guria chocada. Para saber mais como isso aconteceu, a garota libera a passagem de Tsukasa e avisa que o banho dele será de graça como presente pelo casório. Mas antes de Nasa entrar, Kanami questiona se o garoto já contou para Aya sobre aquilo. E quando o protagonista pergunta a razão dele ter que fazer isso, Kanami o chama de idiota. Ela fica ainda mais chocada quando descobre que ele nem ao menos tinha feito uma festa de casamento ou algo parecido. No entanto, Nasa explica que apesar de não ter feito nada disso, ele ama Tsukasa e vai dedicar sua vida a fazer ela feliz. Enquanto isso, Tsukasa tinha entrado na banheira e estava muito alegre, pensando estar sozinha lá. Até que, de repente, Aya aparece. Ela aproveita os horários onde há poucos clientes para tomar banho, e logo de cara vemos que a garota é meio maluca. No banheiro masculino, Nasa estava passando por algo parecido, pois Kanami entrou lá com a desculpa de estar limpando. E claro que ele ficou com vergonha e não quis sair por nada da banheira. Aya estava se sentindo mal por ter atrapalhado o banho de Tsukasa, então decidiu lavar as costas dela. Enquanto elas conversavam, Aya acaba acreditando que a garota é irmã de Nasa por terem o mesmo sobrenome. A confusão sobre o relacionamento deles continua quando os três acabam se encontrando, e Nasa deixa como Aya havia entendido. Durante a conversa de seu marido com a amiga dele, Tsukasa percebe o carinho que Aya sente por Nasa, ainda mais depois dela contar que foi Nasa quem fez a casa de banho não falir. E então, voltando para casa, Tsukasa fez alguns testes para saber como o protagonista se sentia em relação à garota. Basicamente, ela estava com ciúmes, mas o idiota não entendeu. Ele acreditava que Tsukasa estava um pouco chateada por eles não terem tido uma cerimônia de casamento. Ela meio que tenta explicar que apenas gostaria de ser chamada de bonita por ele, mas Nasa não entende e ainda pensa que ela estava se referindo a uma cerimônia. E então ele diz para ela ir para a casa na frente e corre, dizendo que vai pensar um pouco em como fazer o que ela quer, mesmo que Tsukasa apenas quisesse que ele a elogiasse. Além de não ter entendido nada, ela estava sendo perseguida por uma menina loira. E em casa, quando começou a se preparar para fazer a comida, ela foi surpreendida com uma visita inesperada. Se trata de Chitose, que logo já começa a falar que ficou a procurando por um bom tempo, e que não pensou que a encontraria em um lugar tão inferior ao que ela merece. No entanto, Tsukasa nem espera que Chitose termine de dar sua opinião, e já bate a porta na cara dela, demonstrando que não estava nem aí. Porém, a menina insiste que elas precisam conversar, e em meio aos gritos para que Tsukasa abra a porta, Chitose deixa escapar que está ali para buscá-la, pois a sua avó está muito preocupada. Contudo, a resposta de Tsukasa é que ela não pode voltar, pois caso fique por perto, a garota poderá causar problemas para Tokiko. E como Tsukasa acredita que Tokiko tinha passado seu novo endereço para Chitose, ela pede para a menina enviar um recado avisando que ela já está casada e irá visitá-los no tempo certo. Essa novidade deixa Chitose abalada, e mais tarde o protagonista a encontra chorando na escada do prédio. Como Nasa é um bom garoto, logo presta apoio para Chitose. Dessa forma, a garota explica que está ali por ter uma pessoa muito importante que recentemente fugiu de casa. Depois de conversar um pouco, ela fica mais calma e agradece pelo apoio. Porém, de repente, a conversa dos dois é interrompida quando Tsukasa aparece, e Chitose fica furiosa ao descobrir que o protagonista é o marido de Tsukasa. Para surpresa de Tsukasa, em pouco tempo, Nasa deixa Chitose mais calma apenas conversando, e Tsukasa explica que essa garota nervosa faz parte da antiga família que ela pertencia. Mesmo com as habilidades de conversa de Nasa, a calma de Chitose não dura muito, e com um sinal, ela faz um carro aparecer e sequestra o protagonista. Então ela avisa Tsukasa que sabe onde a encontrar, e demonstra mais uma vez ser totalmente contra esse casamento. Já dentro do veículo, Chitose questiona Nasa sobre como alguém como ele estava casado com Tsukasa, o que o protagonista também não fazia ideia.
Mas quando ele cogita a ideia de ser bonitão, ela fica ainda mais furiosa. Assim que Chitose chega em casa, ela já coloca o seu plano em ação, que é fazer um escândalo. A garota pensa que se usar suas empregadas para tirar fotos que irão comprometer Nasa, Tsukasa vai achar que ele é um mulherengo e irá largá-lo. As empregadas são Charlotte e Aurora. Assim que Charlotte descobre o plano de Chitose, a garota logo começa a executá-lo, já que será fácil, pois ela achou o protagonista bonito. Desse modo, a empregada maluca começa a tirar o que estava usando, mas logo é impedida. Chitose explica que não quer que de fato aconteça algo entre eles, mas sim apenas uma mentira para que Tsukasa acredite e largue o garoto. No entanto, enquanto ela falava sobre o que queria fazer, não percebeu que Nasa já havia fugido da sala em que estavam. Passando para o protagonista, a casa é realmente muito grande e com muitos cômodos. Nasa precisava logo achar um esconderijo. Dessa forma, ele acabou entrando em um lugar com o mesmo cheiro de sua amada. Porém, nele havia uma coisa extremamente rara que ele nunca pensou que veria. Uma pedra lunar. Sim, uma pedra que foi retirada da lua. Enquanto pensava na raridade que estava na frente dele, Charlotte aparece com uma espada gigante e fala que há muitas coisas importantes naquele quarto, porém ela logo se contradiz, porque tenta acertá-lo com tudo e acaba quebrando justamente a caixa onde estava a pedra lunar. Para que a pedra se mantivesse do mesmo jeito que foi resgatada, ela estava em uma estrutura fechada, que tinha apenas a entrada de nitrogênio, e agora que está exposta, o protagonista precisou correr para consertar os estragos. Enquanto faz isso, Chitose comenta que a pedra é sim verdadeira, e que foi a sua avó que fez o impossível para consegui-la, pois queria de alguma forma confortar Tsukasa. Como isso não faz muito sentido para o protagonista, ele pede para Chitose explicar um pouco mais. E nessa hora a garota percebe que ele não sabe a origem de Tsukasa. A cena corta e vemos quando Chitose foi salva por Tsukasa quando ela era pequena. A garota estava em perigo, prestes a cair de um penhasco, quando Tsukasa apareceu e se arriscou apenas para ajudá-la. Desde então, Chitose decidiu que iria dedicar sua vida a servir Tsukasa. Ela está furiosa que a garota se casou com quem não sabe nada sobre ela, e até fala que o melhor é ela se casar com Tsukasa. No entanto, logo Charlotte tenta acalmá-la, e a lembra que agora elas têm uma dívida com Nasa, já que ele consertou o local onde guardava a pedra lunar. No entanto, mesmo assim, Charlotte abraça o protagonista, e Aurora é bem rápida para tirar algumas fotos comprometedoras, assim como Chitose havia planejado. Depois a empregada foi no computador e, usando o Photoshop, ela coloca Nasa em uma situação que nunca nem chegou perto de acontecer. Nesse momento, Tsukasa chega no cômodo, e todos ficam com medo da garota, principalmente o protagonista, que tenta se explicar a todo custo. Entretanto, Tsukasa sabia muito bem o que estava acontecendo. Então, usando a mentira ao seu favor, ela diz que irá conversar a sós com Nasa em outro cômodo. E nessa hora eles aproveitam para fugir. A passagem secreta que o casal usou os levou até uma igreja no alto de uma colina, onde Tsukasa comenta que gosta muito de lá e que queria mostrar para ele. Assim, aproveitando a situação, Nasa acha que esse é o lugar perfeito para o pedido de casamento. Então ele faz isso e termina seu discurso apaixonante com um beijo. No dia seguinte, vemos Tsukasa horrorizada ao saber que Nasa não tinha uma TV. Dessa forma, ela não vai poder ver o filme que estava ansiosa, que se trata de tubarões voando no espaço, basicamente um dos Sharknados. Além disso, ela ficou ainda mais chocada ao descobrir que Nasa não conhecia praticamente nenhum filme. Sendo assim, ela crê que sua nova missão é trazer Nasa para esse mundo incrível de filmes. E mais tarde eles acabam indo até uma loja para enfim comprar uma TV. Na casa de banho, Nasa está contando para Kaname sobre como foi o pedido de casamento oficial. Mas a garota o questiona em relação à aliança, e fica furiosa quando o protagonista disse não saber se sua esposa gostaria de ter uma. Agora Kaname passa algumas dicas para Nasa. Basicamente, ela quer dizer que mesmo sua esposa dizendo que não quer algo, não significa necessariamente que ela não queira, mas sim que ela está negando para fazê-lo feliz. O protagonista guarda essas palavras, e já começa a pensar em qual tipo de aliança ele deveria dar para sua esposa. No caminho de volta para casa, eles decidem passar um tempo em um parque, e foi onde rolou mais um beijo entre o casal. Mas nesse momento descobrimos que Charlotte e Aurora estavam seguindo eles para passar informações para Chitose. À noite, depois do trabalho, o protagonista chega em casa e se sente muito feliz ao ser recepcionado por sua linda esposa, com um jantar delicioso. Ele aproveita a ocasião para comentar sobre eles usarem uma aliança de casamento. No entanto, por saber o valor de um diamante, Tsukasa responde que não acha necessário, mas já que Nasa insistia tanto na ideia, no dia seguinte eles vão até uma loja renomada onde vendiam os melhores diamantes. Contudo, por serem os melhores, também eram os mais caros. E Tsukasa sabia disso, pensando que assim o protagonista desistiria da ideia.
Porém, ao perceber que ele realmente estava disposto a comprar algo com esse valor absurdo, ela o arrasta para fora do local. Sentados em um banco, Nasa explica o motivo de querer tanto as alianças, para que assim ela não se sentisse solitária enquanto estivesse sozinha. Assim, Tsukasa entendeu que ele apenas estava preocupado com ela. Dessa forma, o casal comprou algumas alianças mais baratas, e estavam muito felizes com isso. À noite, Tsukasa mais uma vez dormiu do seu jeito único, levantando para beber água mesmo dormindo e se mexendo bastante. Porém, dessa vez, ao invés de roubar a coberta de seu marido, a garota deitou com ele na cama. Assim, Nasa a abraçou, e ao pegar onde não deveria sem querer, Tsukasa se virou e deu alguns beijos nele. No entanto, logo depois ela rolou de volta para seu futon. E no dia seguinte, vemos que Nasa não dormiu muito bem, pois não parava de pensar que eles precisavam urgentemente de uma cama de casal. E vocês sabem por que ele quer isso. Como consequência, o protagonista decidiu que eles deveriam se mudar para uma casa maior. Assim poderiam fazer mais coisas juntos, como dormir na mesma cama, ou de repente até um banho. Ele realmente não estava pensando apenas com a cabeça de cima. De qualquer forma, Nasa precisava convencer Tsukasa, e quando conseguiu isso, percebeu que precisava de um fiador. Com isso, ele pensou em seus pais, mas se deu conta que ainda não tinha falado que havia se casado. Então Nasa liga para sua mãe, e no dia seguinte, consequentemente, ela manda algumas mensagens para seu filho, deduzindo que ele avisou sobre o casamento para pedir que eles fossem seu fiador para uma casa maior. A mãe do protagonista não se opõe à união deles, mas diz que eles só serão os fiadores se o casal for visitá-los. E como será uma longa viagem, Tsukasa pede uma câmera de presente. Assim eles poderão registrar todos os momentos de seu dia a dia. No entanto, Chitose ficou sabendo sobre a viagem do casal e decidiu seguir o ônibus deles, com o intuito de estragar esse passeio, pois na mente dela eles poderiam estar usando aquilo como uma lua de mel. E vemos que ela ainda planeja separá-los. Por mais que Chitose faça planos para que pequenas coisas se tornem motivos para uma briga entre Nasa e Tsukasa, os dois acabam demonstrando que não são o tipo de casal que se desentendem fácil, e estavam se divertindo cada vez mais. Sendo assim, quando Nasa se afasta por poucos minutos dela para ir ao banheiro, Chitose vai até Tsukasa para incomodar, principalmente porque a garota está agindo como qualquer outra quando está apaixonada. No entanto, logo o protagonista volta e antes que ele pudesse entender o que está acontecendo, Tsukasa o leva de volta para o ônibus, e as empregadas puxam Chitose para outro lugar, pois um programa de televisão começou a ser gravado, e eles não podem correr o risco de serem filmados, já que a avó de Chitose não fazia ideia de onde ela estava. Eles continuam a viagem, e como chegam muito cedo na rodoviária que fica perto da cidade dos pais de Nasa, aproveitam para passar o resto do dia passeando e visitando lugares turísticos que fazem parte da história. Tsukasa até se veste com uma yukata, e como ela fica bonita com qualquer roupa, Nasa fica ainda mais apaixonado. Contudo, o casal mal tinha começado a visitar os lugares quando Chitose apareceu, e para que a menina não continuasse chateando Tsukasa, Nasa decidiu que iria conseguir a bênção de Chitose. Dessa forma, ele a convidou para uma conversa sós. Então Tsukasa foi se divertir com as empregadas, enquanto Nasa e Chitose olhavam os pontos turísticos de Kyoto. Entretanto, durante o passeio deles, deu para perceber que Chitose sente muitos ciúmes de Tsukasa, e por mais que ela reconheça que Nasa é um bom marido, ela não consegue aceitar a união deles. Dito isso, em certo momento, Chitose sai correndo, e quando o protagonista a alcança, ele fala do dia que conheceu Tsukasa e de seu acidente. O garoto explica que mesmo acontecendo aquela tragédia, no instante que ele a viu, Nasa sabia que ela seria o amor de sua vida, pois a sensação era como se ele tivesse encontrado aquilo que estava predestinado antes mesmo de nascer. Nasa acrescenta que por mais que ele não conheça Tsukasa tão bem quanto Chitose, ele pretende passar o resto de sua vida provando seu amor por ela todos os dias, e que ele não acredita que deve se casar quando o amor é provado, mas sim se casar para provar o amor. Nós não vemos o fim da conversa, mas na próxima cena, Nasa estava com Tsukasa e ele comenta que não sabe se convenceu Chitose, mas de qualquer forma a menina decidiu voltar para Tóquio. Vendo como Chitose era contra o casamento deles, Tsukasa começou a ficar preocupada que os pais do protagonista não irão aceitar aquilo. No entanto, quando eles chegaram, não parecia que os pais de Nasa eram contra, mas sim apenas estavam muito nervosos de conhecerem a nora deles. Os dois pediram para conversar a sós com Tsukasa, e como a garota disse que tudo bem, Nasa acabou indo para o banho. A cena corta e os dois estavam no quarto de Nasa. Parece que tudo ocorreu bem na conversa de sua esposa com seus pais. No entanto, Tsukasa não revelou nada e disse que aquilo era um segredo. Sendo assim, os dois acabaram mudando de assunto, e Nasa comenta que caso o apartamento deles pegue fogo, está tudo bem, pois o garoto não tem nada muito valioso no local, pois quase todas as coisas importantes estão guardadas em cofres ou na nuvem. Mais tarde, na hora de dormir, Nasa enfrentou um dilema.
como iria dormir ao lado de sua esposa estando ambos no mesmo nível. Ele até chegou a ficar animadinho pensando que poderiam fazer coisas. Mas ele também sabe que não deve fazer nada estranho, pois o quarto de seus pais é logo do lado, e eles poderiam ouvir tudo. Mesmo que de qualquer forma, Nasa pediu um beijo de boa noite para sua esposa, e até isso eles escutaram. No dia seguinte, como Tsukasa acordou antes do protagonista, ela acabou conversando com seu sogro, e o homem aproveitou para mostrar para a garota a coleção de livros que ele tem, a qual é bem impressionante. Essa interação entre os dois foi importante, pois agora o clima começou a ficar bem mais confortável. E no restante do dia, Nasa foi visitar os lugares turísticos com sua esposa. Tsukasa usou sua câmera nova para tirar muitas fotos do protagonista, e algo estranho é que apesar de dizer que não se interessa por história, ela sabia muitos detalhes antigos sobre aquelas construções e as pessoas da época, como se tivesse vivido naquele tempo. Durante o passeio deles, Tsukasa acabou comentando que fez uma promessa para o pai de Nasa. No entanto, ela não dá nenhuma dica para o garoto sobre o que se trata, mas vemos o que tinha acontecido. Basicamente, o pai de Nasa agradeceu a garota por ter salvo o filho deles, e até chegou a confessar que não sabe como um casal esquisito como ele e sua esposa conseguiram criar alguém tão fantástico como Nasa. Assim, ele pede apenas uma coisa para Tsukasa, que ela continue cuidando de seu garoto. E mais uma vez agradece por ela ter escolhido fazer parte da família deles. Agora voltando para o presente, assim que anoitece, os dois se despedem deles e pegam o ônibus de volta para casa, porém algo muito ruim tinha acontecido. Assim que se aproximaram da residência, eles perceberam que o local estava carbonizado. Porém, mesmo sendo um bom motivo para qualquer um perder a cabeça, Nasa estava de boa, pois já tinha tudo que era importante em cofres ou na nuvem. E até já sabia como usar o seguro da casa. Assim, ele apenas estava preocupado em ver se seus vizinhos estavam bem. E ainda deu sorte em conseguir recuperar a única coisa de valor sentimental que estava na casa, aquela planta que eles receberam quando se casaram no cartório. Como não tinha muito o que fazer, o casal foi tomar um banho para pensar no próximo passo. E na casa de banho, quando Kaname ficou sabendo o que aconteceu, ela ofereceu um quarto que estava vago. Afinal, foi por causa de Nasa que a família dela pôde continuar no lugar. O casal acabou aceitando, e Tsukasa não tinha dúvidas que seu marido era uma boa pessoa, pois em momentos assim ela percebe como Nasa é querido pelos outros. No entanto, em seguida, Kaname teve que tomar uma atitude em relação à sua irmã, pois a caçula sabe que Aya gosta do protagonista, e infelizmente ela ainda não havia percebido que Tsukasa era a esposa dele. Contudo, antes que pudesse falar qualquer coisa, Nasa apareceu para agradecer a bondade da família. E logo depois, a mãe das meninas, a qual comentou que a esposa do garoto é muito querida. Esse foi o momento que caiu a ficha para Aya, e ela ficou bem agitada, porém, no fim, a garota colocou seus sentimentos de lado e parabenizou seu amado pelo casório. No dia seguinte, o nosso lindo casal foi às compras. Afinal, Tsukasa perdeu boa parte de suas roupas no incêndio, onde Nasa teve ainda mais certeza que ela fica bem com qualquer roupa. Depois os dois pegaram algumas roupas de baixo para ela, e quando estavam voltando para casa, Nasa comentou que gostaria de vê-la usando essas roupas, o que deixou os dois muito envergonhados. Continuando com a vida do casal na nova casa, eles estavam muito confortáveis. Porém, sempre que pode, Kaname faz uma piada sobre o protagonista e Tsukasa fazerem aquilo com os outros ouvindo, o que deixa os dois envergonhados, mesmo Nasa sabendo que é apenas para incomodar. No dia seguinte, o protagonista recebe uma ligação do dono do prédio em que ele morava, e o homem estava oferecendo um outro apartamento em um condomínio que ele administra pelo mesmo valor do antigo. Assim, Nasa combina com ele de ir dar uma olhada com Tsukasa. No entanto, quando o casal chega no apartamento, eles acreditam estar no lugar errado, mesmo que o endereço seja o que o proprietário havia dito. Mas como eles já estavam ali, os dois aproveitam para olharem a residência, que era muito bonita. Contudo, infelizmente, o dono acabou passando o endereço errado e avisou Nasa no fim do dia. Porém, ver um local tão bom fez Nasa querer ainda mais conseguir ter isso com Tsukasa, mesmo ela dizendo que não importa onde morasse, contanto que fosse com ele. No dia seguinte, vemos que Kaname acorda bem cedo para limpar a casa de banho. E agora, com Tsukasa morando no local, a pequena garota ganhou uma grande ajuda com o trabalho. Durante o serviço, Tsukasa pôde perceber o quanto seu marido ajudou essa família, apresentando ideias que poupam tempo e dinheiro, o que fez Tsukasa sentir ainda mais orgulho dele. E estando mais próximas, Kaname agradece a garota por ter salvo Nasa. E nesse momento descobrimos que Tsukasa também havia se machucado naquele acidente, e mesmo assim ela estava feliz de tê-lo salvado, pois Nasa a fazia mais feliz do que ela poderia imaginar. Na próxima cena, vemos que Chitose foi até o apartamento de Nasa e ficou chocada por não existir mais nada no local. E apesar de acabar encontrando Tsukasa por coincidência,
Ela não demorou muito para distrair Chitose e sumir da vista da menina. Mesmo assim, Chitose conseguiu seguir Tsukasa, e não muito tempo depois, ela vai parar na casa de banho com as empregadas, onde Kanami coloca todas na água para relaxar, pois a garota percebeu que a menina está precisando se acalmar. Apesar de ter gostado muito, Chitose continuou com a ideia de que precisa convencer Tsukasa a ir morar com ela novamente, e pensando que essa conversa iria durar por um bom tempo, Nasa acabou convidando todas para ficarem para o jantar. Aya também se junta a eles, e com o amor que ela sente pelo protagonista, Aya e Chitose começam a discutir sobre qual dos dois do casal não é digno do outro. Passando para a hora da refeição, todos adoraram a comida que Tsukasa preparou, inclusive Aya, mesmo que ela não quisesse confessar que Tsukasa era boa o suficiente para ser esposa de Nasa. Dessa forma, como Tsukasa também gosta de videogame, ela desafiou para um duelo no Street Fighter V, e para melhorar a competição, as empregadas disseram que Nasa fará algo que quem vencer quiser. Mesmo não querendo perder e dando o seu melhor, Tsukasa não tinha chances contra uma viciada como Aya. Porém, ela tinha uma carta na manga, um console antigo com o primeiro Street Fighter. Dessa vez é Tsukasa quem vence, e Aya decide continuar com o jogo, mas no fim elas acabam esquecendo do prêmio, e estavam apenas se divertindo, o que fez com que se tornassem amigas. Além disso, mais tarde vimos quando todas já foram embora, e Nasa ajudou a limpar a sujeira. O garoto pergunta o que ela iria querer caso a competição tivesse continuado. Assim ela dá um beijo nele, o qual acaba ficando vermelho e deixa claro que ela pode fazer isso sempre que quiser. No dia seguinte, Nasa acaba tendo que passar muito tempo com seus computadores para resolver um problema que surgiu no trabalho, e depois de uma noite inteira ele conseguiu finalizar todas as tarefas. Mas quando Tsukasa mediu a temperatura dele, descobriu que Nasa estava com muita febre. Mesmo que Nasa não quisesse que Tsukasa ficasse perto dele com medo dela ficar doente, a garota continuou cuidando de seu marido. Porém, ela acaba dizendo que não fica doente ou se machuca, mas ele estava tão fraco que nem ao menos conseguiu comentar sobre. Depois que ele tirou um bom sono, Tsukasa fez com que o protagonista deixasse ela limpar o corpo dele, e nesse momento Nasa confessa que acabou ficando quente novamente, mas não por causa da febre. Durante a noite vemos que enquanto eles estavam prestes a dormir, Nasa mostrou que era um atacante nato, e mesmo não estando totalmente recuperado, tentou fazer aquilo junto de sua esposa. Porém, por ainda estar doente, levou um sermão dela, e ficou só na vontade. No dia do festival de verão, enquanto trocavam de roupa, o protagonista aproveitou para olhar sua esposa se trocando, que mesmo gostando disso, ficou com muita vergonha. Já no local, eles acabaram encontrando Aya, Chitose e as empregadas. Os dois se divertiram muito, e depois fizeram alguns pedidos para os deuses, que vão desde felicidade no casamento até a paz mundial. Tsukasa acabou mais uma vez tocando no assunto do quão importante é que Nasa cuide de sua única vida, pois independente do lugar que eles estejam morando, ou o que estejam fazendo, a sua prioridade é vê-lo bem e feliz. A noite fecha com chave de ouro, e mais tarde todos observam juntos os fogos de artifício, e esse momento fez com que Nasa quisesse repetir isso todos os anos, junto do amor de sua vida. Bom pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada de Tonikawa. Já lançou a segunda, então se quiserem que eu traga a continuação, curtam o vídeo, deixem um hype e comentem aqui embaixo, pois se esse vídeo for bem, semana que vem eu trago aqui no canal. Espero que tudo esteja bem com vocês, até a próxima!